Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta segunda-feira, 9 de setembro, segunda-feira pós-feriado. Participam o advogado Roberto Mohamed, a gente recebe com muito prazer aqui, com muita honra hoje, o crítico musical, produtor, eu prefiro chamar de musicista, Regis Tadeu. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado aí, pessoal, mais uma vez pelo convite e mais uma vez aqui falando de, sei lá de que assunto vocês vão falar aqui, mas sempre com muita sinceridade. Um desses assuntos é o ano que vem, 40 anos do primeiro Rock in Rio, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Regis. É um prazer estar com o Regis aqui. Eu gosto de gente que sabe o que fala e que não precisa ficar fazendo agradar. A gente não está nem aí para os haters. Exatamente. Agora, tem uma coisa muito curiosa, justamente porque você, Paulo, você falou do primeiro Rock in Rio, que foi o único Rock in Rio. A partir daí, você teve um festival que foi... Muita gente coloca a culpa na Globo, mas eu acho que o Medina também embarcou nessa canoa. Para quem não lembra, o primeiro Rock in Rio quase não aconteceu. Houve uma contratação que mudou os rumos. Por quê? Porque os artistas, os monstros sagrados do rock, não aceitavam os convites, porque o Brasil ainda não estava na rota dos grandes shows. Mas quando o Queen assinou, a coisa veio que meio que uma onda, e a gente teve Yes, a gente teve várias bandas, inclusive as nacionais, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, nenhuma banda de São Paulo, mas havia o rock nacional, e tinha algumas coisas que a gente não entendia bem, como Ney Matogrosso, por exemplo, mas era basicamente um festival de rock, que não aconteceu mais em edição nenhuma dele. Só que esse ano eu acho que passaram do limite. Regis, música sertaneja, pagode e chamar o Will Smith, que sequer tem carreira musical, começou a gravar um ou outro videozinho de YouTube. Eu acho que agora passaram do limite, né? Sabe o que na verdade acontece, Roberto? Inclusive, eu discordo de você quando você fala, por exemplo, do primeiro Rock in Rio. Porque o primeiro Rock in Rio já não era um festival de rock, exclusivamente. Porque vamos lembrar, nós tínhamos Ney Matogrosso, nós tínhamos James Taylor, nós tínhamos Elba Ramalho, nós tínhamos George Benson. Então, havia ali, em determinados dias, atrações que não eram necessariamente de rock. Claro que o primeiro Rock in Rio foi o evento onde teve a predominância total, inclusive das atrações internacionais. Só que o que acontece? Hoje, o Rock in Rio, ele não só... ele é muito menos do que... Aliás, o Rock in Rio nem é um festival de música, se você quer saber. Você, meu amigo que está em casa assistindo, para pensar, não é festival de música. Porque a maioria das pessoas vai para o Rock in Rio com o mesmo espírito que as pessoas vão para uma balada. A música ali é apenas um acessório, fica ali num segundo plano. Porque o que o pessoal quer ir mesmo no Rock in Rio para ficar ganhando brinde de empresa patrocinadora, ficar andando de tirolesa, tá entendendo? A fila da tirolesa é muito maior do que a plateia de certos shows. Então, assim, hoje, mais do que em qualquer outra época, o Rock in Rio ele é um evento, ele é uma Disneylândia de gente deslumbrada, de gente hipster, de gente que está muito pouco preocupada com a música, mas está muito mais preocupada em aparecer nas redes sociais dizendo que esteve ali. Mas o interessante é que não é desse jeito, não é nem mais rock, nem em Rio, porque ele é promovido em outros lugares. Cara, você tem o Rock in Rio em Lisboa. Você quer piada maior do que ter um Rock in Rio em Lisboa? Mas por quê? Porque a marca Rock in Rio é muito forte. Mas se a gente for seguir esse padrão, o Woodstock também foi muito mais que um festival de rock. Como é que é? Woodstock. Nós estamos falando da década de 60. Não foi apenas um festival de rock. Então, esses festivais, eles são um evento. Isso faz parte da coisa. O problema é quando eu descaracterizo algo, criar uma marca que nada tem a ver com o que a ela se refere. É o que você falou, Rock in Rio e Lisboa.
Rock in Rio Madrid. Tem Rock in Rio Madrid. O The Town, pelo menos, que é a versão do Rock in Rio paulista, ele, pelo menos com esse nome, ele traz mesmo as coisas que ele quer e acabou. Agora, o Rock in Rio ficou descaracterizado. Mas eu acho que dessa vez chegou num ponto tal de desrespeito à inteligência alheia, justamente porque na parte musical, esquecendo a outra parte do evento, ele virou algo completamente descaracterizado. E outra, eu fico me perguntando como é que eu junto um público que vai ver o Will Smith. Eu não sei se tem alguma banda de rock. Não, você sabe que o Will Smith, na verdade, ele teve uma carreira musical. No início, naquele filme dele, naquele seriado. Como é que era o nome do seriado? Muito louco, não sei o que lá. O Will Smith, Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço. O Will Smith, na verdade, ele tinha no passado uma dupla que era o DJ Jazzy Jazz e Fresh Prince. Então ele tinha um rap. Ele tem uns 2 discos só. Mas assim, a última vez que o Will Smith subiu num palco para fazer um show, assim, eu tava comendo banana com Neston ainda, você tá entendendo? Faz muito tempo. Então, evidentemente que o lance do Will Smith especificamente é uma coisa completamente marqueteira. Agora, a gente não pode esquecer do seguinte. Hoje, nós temos uma profusão de festivais gigantescos, como o Rock in Rio, como o The Town, que na verdade é o Rock in Rio versão feita aqui em São Paulo. A gente tem festivais gigantescos, a gente tem o Coachella nos Estados Unidos, o Lollapalooza, não sei o que, babá. Todos esses festivais pertencem a uma mesma empresa, que é a Live Nation. A Live Nation é uma empresa hoje que detém um monopólio mundial, isso precisa ser dito. Ela detém um monopólio mundial. O Monsters of Rock é deles também? Monsters of Rock eles vão tentar, o Monsters of Rock vão tentar fazer novamente. Eu não sei se vai sair. Mas não era na época. Mas hoje a Live Nation, ela é uma empresa, e eu dou os nomes mesmo. Você está achando que eu não vou falar os nomes aqui? A Live Nation, ela tem uma tirania ditatorial na organização desses imensos festivais. E pode reparar que nos festivais tem sempre as mesmas atrações ao redor do mundo. Por quê? Porque os artistas, por exemplo, os artistas do Rock in Rio, por exemplo, não sei o quê, a maioria é fornecida pela Live Nation. E eu vou contar um negócio para vocês, né, meu amigo? O Rock in Rio hoje é da Live Nation. Não é mais do Medina? Não é. É da Live Nation. Então o que acontece? A Live Nation, ela monta esses festivais ao redor do mundo com casts gigantescos, você pode ver, você pega os cartazes ali, tem 328 nomes. E a maioria ali, cara, são todos artistas, olha que surpresa, contratados na Live Nation. Olha que coincidência, né? Então, meu amigo, é isso que acontece hoje. Então os festivais, meu caro Roberto, meu caro amigo, são eventos corporativos disfarçados de festival de música. Porque evidentemente que você vai lá, por exemplo, você vai no Rock in Rio, por exemplo, você vê lá, stand de banco, stand de não sei o quê, brinde de não sei o que lá. É isso aí. A gente continua conversando sobre o Rock in Rio e o Dia Brasil do Rock in Rio, depois do intervalo, que é mais compridinho, porque tem horário eleitoral gratuito no meio. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, aliás, desta segunda-feira, 9 de setembro, semana que marca o começo do Rock in Rio. Começa na sexta, dia 13, e vai até outro sábado, dia 22, não é isso? Olha, serão vários dias de muitas lamentações para quem gosta de música realmente. E o Dia Brasil? Não, isso é uma piada, né, bicho? Isso
é uma piada. Isso, na verdade, o Dia Brasil, na verdade, ele foi montado para você agradar um monte de gente que falava, pô, mas ninguém me convida, não sei o quê. Aí eles resolveram montar o Dia Brasil ali, pegaram ali a raspa do tacho de gente que nunca participou e que adoraria participar e meteram tudo no mesmo dia. Assim, é uma vergonha, cara. Mas é engraçado que nas primeiras edições havia, especialmente na primeira edição, havia um preconceito contra quem não era metaleiro. Mesmo roqueiro como Erasmo Carlos, sim, né, não conseguia se apresentar. O Erasmo Carlos tomou uma das maiores, aliás, foi um dos momentos mais baixos da história de festivais do Brasil, a recepção que o Erasmo recebeu, ele não merecia aquilo. Roqueiro, só que não era metaleiro. Exatamente. Você vê, o Lobão foi hostilizado no dia do show do Sepultura. O Carlinhos Brown tomou uma das maiores chuvas de garrafa de água vazia que eu já vi. Então, eu acho que o Carlinhos Brown era mais roqueiro do que muita gente. Mas muita gente ali. Mas acontece, sabe o que acontece? Lamentavelmente, a gente precisa dizer isso, e se tem alguém que tem que falar isso, sou eu. O roqueiro brasileiro ele é muito burro. Ele é muito burro. Porque ele é muito burro, por quê? Porque ele fica o tempo inteiro dentro daquele cabresto de estilístico. Então, por exemplo, o cara que gosta de heavy metal, ele não gosta de hard rock, porque hard rock não é rock. Então fica esses cabrestos, que é uma coisa que acaba criando mini bolhas dentro desse universo. Quer dizer, é uma estupidez total. E em muitos festivais dessa época tinha o Toca Raul, não era? Não, isso aí isso é todo show, não era só em festival. Você ia em shows aqui em São Paulo à noite, o cara lá tocando violãozinho, lá tocando lá um João Gilberto, que é sempre um gaiato. Toca Raul aí. Tem uma música do Pé da Letícia que é muito legal sobre isso. Agora, aí é que tá, a gente tem o primeiro Rock in Rio, estimulou esse tipo de coisa, até porque era um festival de rock e quiseram enfiar coisas que não tinham nada a ver com aquilo. O Erasmo também teve vaia no Festival de Águas Claras, na última edição. É verdade. Então, a gente não pode esquecer, o roqueiro brasileiro, ele é realmente complicado, ele é preconceituoso, por conta dessa... O cara que ouve rock progressivo não ouve hard rock torce o cara que ouve Led Zeppelin torce o nariz para quem ouve Kiss. E eu acho que eu sempre pautei o meu gosto musical, e eu acho que você segue pelo mesmo caminho, porque eu sempre te acompanhei no YouTube, é justamente o de ser amplo, e a gente vai ouvindo de tudo. Por quê? Você tem coisa pesada no Yes, você tem coisa pesada no... Embora eu sempre achei que o Emerson Lake and Palmer sem guitarra, faltou guitarra naquela banda desde o início. Diz a lenda que ia ser o Jimi Hendrix. É a lenda, mas tudo bem. Aí mas ia virar Helper, né? Agora, o grande problema desses festivais do mainstream é que eles acabaram nos levando para uma situação hoje em que o público virou robozinho. Sim. Por quê? Porque só obedece, por exemplo, uma empresa como a Live Nation, controlando a maior parte dos festivais. O Monsters of Rock, que teve uma edição brasileira que parecia mais festa em asilo de idosos, porque o show do Kiss foi deprimente. Eles não tinham condição de estar no palco. Ainda bem que tiveram a luminosidade de parar de tocar. Porque não dava. A câmera focava, e eu estava lá na área VIP, a câmera focava no Gene Simmons. Eu nunca vi um cara suar tanto e cuspir tanto. Isso é lógico, você nota que é a idade que ele não estava aguentando mais aquela maquiagem, aquela situação. E o King Diamond, que tocou 4 horas da tarde, ele ia fazer o King Diamond e Mercyful Fate. Começou a derreter a maquiagem do cara, o cara começou a passar mal, era uma coisa hilária. O Klaus Meine não tinha condição de cantar mais, o Ian Gillan é uma piada, eu fiquei espantado agora, eu pensei que eles tinham acabado, ele vai voltar, continuam cantando, vai. Eles vão cantar até morrer, né? Meu amigo, todo mundo tem boleto para pagar, né? Opa! De Purple? Mas como é que você explica então os Rolling Stones? Mas é diferente. Por mais que eles sempre se cuidaram. Essa história de que o Keith Richards fala só um laboratório ambulante e tal... Não, já foi. Os caras se cuidaram. E eles têm uma banda de suporte que, amigo, é brincadeira. E o Mick Jagger botou na cabeça dele. Eu tenho que viver e fazer bem o que eu faço. Ele não é mais o cara que ele era antes. Aí o Mick Jagger não é mais o vocalista dos Rolling Stones. O Mick Jagger é o dono dos Rolling Stones. É o cara que gere os negócios da banda. E ele é o cara que no intervalo ele sobe no palco e canta, mas ele na verdade, ele é o dono, ele é o
proprietário da... Agora, tem uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de empresa, e aí a gente agora entra numa outra seara, que é o do sistema do streaming. A gente falou deles agora, o Paul Stanley deu uma entrevista do Kiss, falando que as pessoas questionavam por que eles não lançavam mais disco de estúdio. Para quem não sabe hoje, disco de estúdio obedece uma lógica dos serviços de streaming. Estamos falando de Spotify, Deezer, iTunes. Não se lança mais um disco inteiro, vai se lançando uma música de cada vez, São que é singles. justamente para poder... É como se um artista, na época do disco, lançasse um single de cada vez, para depois, quando fizesse 10 músicas, lançar um disco. Na nossa época... O Switch fazia isso. Não, na nossa época, você, meu amigo e minha amiga, você que já está ali beirando 50 e pouco, né? Na verdade, você se lembra do compacto simples ou do compacto duplo. Então, muitas vezes, o artista... A gravadora lançava o compacto antes para que, dependendo das vendas, fosse feito um LP. Então, assim, hoje, nada mais... O que a gente vive hoje, nada mais é do que a mesma estratégia do que você tinha antigamente, só que com outro tipo de mídia. Hoje não tem a mídia física, é digital. Só que aí, é uma teoria, e eu queria te ouvir em relação a isso. Fica tranquilo que eu tenho teoria sobre qualquer coisa. Não, a gente fala muito que não existem, não surgem mais artistas, está surgindo coisa nova, mas não dura muito tempo. Às vezes eu parei para pensar, eu quando estava refazendo minha coleção de vinil, porque eu caí na bobagem de trocar tudo por CD e agora estou refazendo a mesma coleção. Bem-vindo ao meu mundo, eu fiz isso também. Há algo físico que faz com que você lembre do trabalho daquele cara. Você tem uma relação afetiva com aquela música por causa do disco físico. Do ato de você... Hoje não tem mais. Abre a capa, lê a letra, fica lá decifrando. Não, claro que essa molecada surge num mundo em que tudo é virtual. E a imagem dele vai sumir do programa de streaming daqui a um ano e ninguém vai lembrar que ele existe. Você não acha que é muito mais por essa falta de elementos físicos na própria música? Eu tenho uma opinião um pouco mais radical do que essa, Roberto. Eu diria que hoje a gente vive... A relação que as novas gerações têm com a música é uma relação completamente estúpida, absolutamente superficial e não há uma sinergia entre o ouvinte e aquilo que ele está ouvindo. Porque hoje... Meu amigo, por mais absurdo que possa parecer para você que está nos assistindo, hoje estudos seríssimos mostraram que a maioria dos consumidores do serviço de streaming, que é um público um pouco mais jovem, não consegue sequer chegar ao final da audição de uma única música. Única música. A pessoa para no refrão. Tanto que, inclusive, os novos artistas hoje, eles têm a estratégia de colocar o refrão logo nos 15 primeiros segundos. Porque para você precisar capturar a atenção de quem não dá mais atenção a nada. É evidentemente isso. Agora, isso também é um reflexo da falta de cultura, da falta de profundidade de pensamento que a gente tem hoje entre a molecada. Hoje tudo é instantâneo. E outra coisa, tudo tem que ser dado a eles, nada mais é conquistado. Então, na nossa época, o serviço de streaming, se alguém chegasse e falasse, vai ter uns serviços, isso é ficção científica para nós. Entendeu? Então, lamentavelmente hoje, o consumo de música, ele é muito relacionado ao consumo de cultura, ou seja, praticamente zero. Mas a palavra-chave é exatamente isso, é consumo, né? Consumo. Consumo. A música Despacito, por exemplo, foi o maior sucesso do ano dela, é feita como um produto, não é uma música aquilo, né? É feita como um produto para consumo, né? Vocês pegam, por exemplo, o finado K-pop, que agora já acabou essa porcaria, né? Graças a Deus. Acho que ainda não, hein? Já acabou. Não, K-pop. O K-pop, a indústria do K-pop, na verdade, como eu sempre adoro falar e as fãs ficavam muito irritadas, é uma indústria de salsichas musicais. Era tudo embalado e jogado no mercado. Hoje, existe uma série de artistas surgindo o tempo todo. Se eles vão chegar no mainstream ou não, vão chegar na grande mídia ou não, isso é um outro problema. Mas sabe, eles surgem e desaparecem com a mesmíssima rapidez. Regis, a gente está falando de lançamento de música como Salsicha Grupo, mas isso não é de agora. Tem Menudo, tem New Kids of the Block,
Tem na Sim, época Mas dos era um nicho Beatles. de público... Não tem os Monkeys na época dos Beatles? Sim, mas a diferença é a seguinte: quando você lança um produto, você lança um conceito por trás desse produto. Seja ele um conceito interessante ou não importa. Há um conceito por trás disso. No K-pop não. O K-pop é massivo. Você pode reparar que é a mesma forma. São grupos, por exemplo, com 9 integrantes, 10 integrantes. Por que são 10 integrantes? Porque a indústria ela pensa o seguinte: eu vou lançar um monte de grupos com 10 integrantes, porque cada fã vai se identificar com um dos 10. Não mais com um dos 4, um dos 10. E com um dos 10 eu vou conseguir vender 10 produtos diferentes e não 4 de um grupo de K-pop, dos menus da vida. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, volta já já. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, a gente recebe o crítico, produtor musical, musicista, músico também, Regis Tadeu. Roberto Mohamed participa. Mohamed, o Regis Tadeu chamou atenção para esse fato da geração atual prestar muito pouca atenção, não consegue manter a atenção numa música até o final, e os compositores colocam o refrão no início, né? E uma tendência é de vídeos curtos no TikTok, por exemplo, impulsionarem as músicas, né? Vídeos curtos. Mas a regra no Instagram é justamente essa. Você quer fazer sucesso, o vídeo não pode ter mais do que 1 minuto, porque senão as pessoas não ficam. Agora tem uma coisa que me chama a atenção, porque a gente tem um fator histórico aí. Quando o Regis fala, e você tocou Menudo, New Kids on the Block, eram grupos que tinham donos, a gente tem que lembrar também que ter dono não significa necessariamente ser ruim. Vamos dar um exemplo, claro. A primeira banda, a grande banda de empresários, formada por empresários, foi o Deep Purple. Todo mundo pensa que eles eram amigos, né? O Ritchie Blackmore conheceu o John Lord quando montaram o Deep Purple, conheceu o Ian Pace quando montaram o Deep Purple. Porque foram 2 empresários que conheciam os caras e juntaram. Olha, vocês juntos formariam uma banda. Quando eles assumiram meio que as rédeas, eles fizeram uma mudança de som, mas até o fim, quem cuidava das demissões de quem eles queriam mandar embora eram os empresários. Exatamente. Então não é pecado ser banda de empresário. O problema é o tipo de trabalho que você vai fazer. Agora, o Brasil sempre teve um negócio... Quem é underground, às vezes acha que o mundo somos nós e não é. O que me incomoda nessa questão dos serviços de streaming, Regis, é que a gente não vai ter de novo, eu acho muito difícil que aconteça, por exemplo, uma vanguarda paulistana. Aquele mercado independente que revelou o Boca Livre, por exemplo. A Rigo Barnabé. Exatamente, a vanguarda paulistana começa num teatro no Bexiga, e para quem pensa, teatro, né, era grande. Não, Lira Paulistana cabia o quê? 50, 60 pessoas? Era uma biboca, como a gente chamava. Só que surgiram bandas incríveis, Pau Brasil, Rumo, Premeditando o Break, Arrigo Barnabé e Itamar Assunção, que foram marginalizados pelo Rock in Rio. Sim. Mas mesmo aquele movimento do rock brasileiro dos anos 70, que não se submetia àquela indústria de Chacrinha, Raul Gil e tal, com Terço, Mutante, Som Nosso de Cada Dia, Moto Perpétuo, bandas almôndegas no Rio Grande do Sul, era um pessoal que havia público para aquilo, havia uma massa. Hoje, o que acontece não há mais espaço para esse tipo de trabalho. E aí a gente condena a nossa cultura. Nunca foram maioria, Regis. Então, mas Caetano Veloso não ganhava disco de platina, claro, Gil também claro não. Chico Buarque, nenhum. Na verdade, além da questão do ICMS que você tocou muito bem, que as pessoas não sabem desses detalhes, era também importante para as gravadoras manter determinados artistas pelo prestígio. O cast, não é? Inclusive para a própria mídia, era importante uma gravadora ter do seu elenco o Caetano Veloso, o Gil, o Milton Nascimento, que tem trabalhos realmente muito legais, não se questiona isso. O que se questiona é o quanto as vendas desses artistas realmente foram um alicerce de uma gravadora. E na verdade não foram, porque todas as carreiras
carreiras que eu falo, carreiras discográficas, carreiras musicais, do Chico, do Caetano, do Milton Nascimento, de não sei quem, não sei o que lá, Maria Bethânia, Gal Costa, não sei o quê. Todas essas carreiras foram financiadas pelas vendas de discos dos artistas populares dessas mesmas gravadoras. Então, quando a gente fala, olha, o Amado Batista vendia tanto disco que ele conseguia, com a grana que ele injetava na gravadora, a gravadora conseguia viabilizar, pagar adiantamento para Gal Costa fazer disco. Então, uma coisa que as pessoas precisam entender, o prestígio desses artistas intelectuais, que têm obras realmente muito boas, em nenhum outro lugar eles teriam sobrevivido se as gravadoras não tivessem vendido milhões e milhões de discos populares na época, né, a chamada música brega, para financiar esses artistas. Isso aí pode ser simbolizado na Fono 73, quando Caetano Veloso cantou com Odair José? Sim, de uma certa forma sim. Porque, na verdade, ali a grande sacada foi você tentar unir o que eu chamo hoje de popularesco na época com, perdão, com a elegância enquanto não vingou, cara. Porque, na verdade, houve um preconceito muito grande por parte da inteligência, né, do mercado consumidor, que mas o Caetano Veloso, depois disso, gravou Peninha, gravou... Exato, ele foi o único artista Fernando Mendes, né? Que fez isso, mas ele foi o único. Perfeito. Só Vicente ele. Celestino, né? Perfeito. Nem o Gil fazia isso. Não, só ele. Não, só ele. Mas em compensação, o que acontece? O Caetano, ele tem na característica dele, cara, sempre a necessidade de se aliar, de se aliar ao que está surgindo. Você tá entendendo? Ele foi... quando apareceu... Na Tropicália ele fez isso. Na Tropicália ele fez isso. Gil foi buscar os Mutantes. Ele não, ele pegou um grupo de Jovem Guarda. Exato. Quando surgiu esse terrível funk carioca aí, ele foi o primeiro a dizer, não, isso é uma manifestação cultural. Mentira, ele não pensava nada disso, mas de uma maneira muito... sutil. Não diria sutil, mas muito interesseira, vamos dizer assim. É sempre bom você estar aliado ao que está surgindo. Não porque você acredita mesmo, mas porque é interessante comercialmente para a sua própria carreira. O Regis, a gente estava falando no intervalo, o negócio do CMS, ele esqueceu que não tem problema para explicar para as pessoas. As gravadoras nos anos 70, elas tinham que pagar ICMS e IPI sobre os discos importados. Porque não pense você que o disco era feito aqui. O disco vinha pronto, só botavam a capa no Brasil. Por isso que lá era álbum, aqui era simples e coisas assim. Mas alguns até eram exceções. Mas o problema é o seguinte, vinha isento de imposto porque era a mesma regra do carro importado no início da abertura do mercado. Para cada carro produzido, um podia vir sem o imposto de importação. Para cada disco de artista brasileiro lançado no mercado, eu podia ter a mesma tiragem de discos americanos, ingleses, estrangeiros, seja fosse o que fosse. O que fazia a indústria? Misturava Amado Batista, Roberta Miranda, com Caetano, Gil, Milton, só esses ganhavam dinheiro. Esses aqui ganhavam dinheiro vendendo disco e fazendo show. Esses aqui davam nome à gravadora. Mas no final das contas eram milhões de discos vendidos que podiam ser compensados para trazer os discos lá de fora. Então, se você comprava um disco do Led Zeppelin ou comprava um disco do Michael Jackson, era porque a gravadora tinha vendido discos do Amado Batista, do Odair José, do Evaldo Braga e tal, e tinha feito a compensação para poder lançar aquele disco aqui sem imposto. Essa é a verdade. As gravadoras eram todas multinacionais, elas não estavam nem aí para o que acontecia aqui. Tinha gravadora brasileira, tinha a Copacabana. Mas eram empresas também. Eram empresas que precisavam sobreviver. A Continental, a Copacabana, todas. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. Quando a gente fala em indústria... A Som Livre. A Som Livre, na verdade, ela foi criada pela Globo para poder desovar as trilhas sonoras. E tem trilhas sonoras incríveis, mas isso é outra história. O que acontece é o seguinte, que as pessoas precisam entender, você que está em casa, meu amigo, que está assistindo a gente, você precisa entender o seguinte, quando a gente fala em indústria musical é indústria mesmo. Mesmo, de verdade. E tudo é encarado como se fosse um produto em escala industrial. Às vezes é mais disfarçado, às vezes menos. Mas é isso mesmo. É tudo uma questão de pagar ou não imposto. O Regis falou agora de trilhas sonoras incríveis. Eu lembro da trilha sonora da reedição da segunda versão da Beth Rockefeller, da novela Beth Rockefeller.
que tinha uma música do Raul que você não encontra em nenhum LP dele, que é Caroço de Manga. Caroço de Manga. Que, por sinal, tem um trabalho de bateria. No primeiro tem How Could I Know, né? Raul Seixas também, né? O primeiro Beto Rockefeller, né? No segundo. Não, o Caroço de Manga é do primeiro. O Caroço de Manga o Caroço de Manga está à volta de Beto Rockefeller. Isso. Eu tenho esse vídeo. E só tinha em compacto essa música com o Raul. Então, se você queria ouvir no LP, você tinha que comprar o da novela. E não só isso, meus caros amigos. Várias trilhas sonoras de novelas dos anos 70, que eu particularmente tenho todos os discos que eu acho incríveis, mas qual é o grande atrativo? Muita coisa só saiu nessas trilhas sonoras. Você pega, por exemplo, a novela O Rebu, que é só com músicas compostas pelo Raul Seixas. Só tem ali. É curioso como a indústria brasileira conseguia ser criativa. Por exemplo, a versão mais conhecida por todo mundo de Procissão é a mais clássica, que está no LPs normais, de linha do Gil. Naquela mesma época sai uma versão com uma coletânea dele, com aquela versão que é, para mim, a melhor, que é que ele faz com os Mutantes, com o solo de guitarra do Serginho fenomenal, que acabou se tornando a versão que todo mundo conhece. Pois é. Mas que só existe num disco de coletânea dele. Que, aliás, é uma coisa que depois a própria indústria internacional começou a fazer isso. Você pega, por exemplo, várias coletâneas, principalmente no mercado japonês. No mercado japonês, por exemplo, por lei, o artista tem que lançar um disco no mercado japonês com faixa bônus. Exclusivo para o mercado japonês. É uma lei. Não é a boa vontade, é lei. Está na lei ali. Então, várias coletâneas, você tinha os grandes sucessos, aí você tinha uma ou duas músicas ali, que normalmente eram super legais, inclusive. Agora, uma das coisas que a gente vai ter que entrar no próximo bloco, porque não vai dar tempo da gente falar agora nesse final, Giz, você teve um bom pedaço da tua vida em que você trabalhou nessas chamadas emissoras. É aquela história, tem o universo Rede Globo e tem o universo das outras. E a gente acaba de perder um cara que mudou o conceito de TV popular no Brasil, que foi o Silvio Santos. Eu tô lá ainda no SBT. E eu vi o quanto as pessoas ficaram tocadas, embora ele já estivesse afastado há muito tempo, o quanto aquilo afetou a vida de um monte de gente. Ele era um cara que, lógico, fazia as coisas pensando em dinheiro, mas ele também pensava na qualidade. Ele era intempestivo, tirava um programa do ar de uma hora para outra, mas era um cara que mudou a vida de muita gente. Sim. Como é que foi para você essa perda? Olha, a perda é gigantesca. E vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos, não é só uma perda gigantesca para o mundo televisivo. É uma perda gigantesca em termos culturais. Porque você pode até não claro, todo mundo tem defeito. O Silvio Santos também fez muita bobagem. Perdão, fez muita bobagem. Então. Mas, como todos nós. Agora, o Silvio Santos, ele foi fundamental para diminuir a distância entre um público que assistia a TV, um público de elite, e um público popular. Ele diminuiu essa distância e fez com que as pessoas, teoricamente elitistas, começassem a assistir o programa do Silvio Santos sem perceber que elas estavam assistindo um programa popularesco. Diferentemente, inclusive, daquela anarquia total do Chacrinha, que aquilo ali era a anarquia total, mas era uma anarquia muito bem controlada, muito bem conduzida. O Silvio diminuiu essa distância. O Silvio tornou palatável uma linguagem na televisão brasileira que fez com que diferentes camadas socioeconômicas consumissem aquilo e, o que é o mais incrível, reverberassem aquilo entre elas. Esse era o grande lance. Quando você tinha o Silvio Santos, os programas de calouros, você passava semanas seguintes debatendo por que o cara... Você está entendendo? Que hoje é absolutamente disperso. E o Silvio, mesmo nos últimos dias da presença dele na televisão brasileira, ele espertamente, ele falava algumas coisas totalmente sem nexo às vezes, mas ele sabia que isso iria reverberar, cara. Então assim... Ele já lacrava.
Não é que ele já lacrava. Não, pelo contrário. Assim, ele inclusive, ele era alvo da turma da lacração, porque ele falava algumas bobagens mesmo, mas assim, era tudo tão espertamente colocado para justamente gerar o que a gente chamava antigamente de burburinho e que hoje, na verdade, é o que a gente chama de sei lá, o que a gente viralização. Chama. Viralização, isso. Muito bem lembrado. O Opinião Litoral volta para o último bloco com o Regis Tadeu, com o Roberto Mohamed. Fica com a gente, que é bem rapidinho o intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco desta segunda-feira. O crítico musical, produtor, musicista Regis Tadeu e o Roberto Mohamed estão conversando com você. Eu tenho uma pergunta bem rapidinha para o Regis Tadeu. Pois não. Na década de 70 e 80, quem permanece, quem é atual? Olha, dentro da música brasileira, quem é atual... Vamos incluir os 60 também, 60, 70 e 80. Olha... Atual, se a gente está falando em termos de relevância, eu diria que Caetano ainda é relevante, Gil ainda é relevante, Chico Buarque, esses artistas ainda são relevantes. São eternos. Só que é o seguinte, eles são relevantes para um tipo de público, socioeconomicamente falando, maduro. Porque o que vai acontecer é que todos esses nomes que eu citei agora aqui, no futuro, serão apenas vagas lembranças. E Roberto Carlos, Raul Seixas e Rita Lee, os 3 R's? Perdão. Eu diria que os 3 R's, eles ainda vão deixar um legado um pouco maior, porque a identificação deles com a poesia e com a alegria ao mesmo tempo, vai tornar a coisa um pouco mais permanente. Agora, não dá para a gente dizer quem vai sobrar daqui a 20 anos. As pessoas, por exemplo, hoje não lembram mais de grandes nomes da música brasileira que eram importantíssimos no passado e que hoje ninguém mais lembra. Erlon Chaves, Elmir Deodato, ninguém mais lembra de Tom Jobim. Ninguém lembra de Tom Jobim. Você pergunta pra molecada hoje, a molecada fala, peraí, quem que gosta de Beatles, cara? E Beatles? Você tá entendendo? Então, o que acontece? Lamentavelmente, eu sou muito pessimista nesse sentido. As próximas gerações vão entrar num nível de emburrecimento ainda maior do que já estão e, evidentemente, tudo que é de legal do passado vai se transformar numa névoa. Mas é curioso, tem algumas coisas, eu vejo pelo fato do meu garoto que se apaixonou por vinil. Pô, tá no bom caminho, hein? Por quê? Porque ele comparou com o som do Spotify e ele falou, peraí, é muito melhor, eu tô ouvindo coisas que eu não ouvi aqui. E agora ele me pede o vinil de todos os artistas que ele gosta, porque agora está havendo uma volta do vinil. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, porque, por exemplo, eu estava falando disso, a gente acabou indo para outro assunto e eu não parei. O Paul Stanley deu uma entrevista justificando por que o Kiss não lançava discos de inéditas mais. Porque as pessoas, primeiro, não querem ouvir mais música nova, eles vão no nosso show para ouvir as músicas antigas. E se a gente ficar enchendo de música nova, vai ser vaiado. Que é o caso do Deep Purple, porque todo mundo vai para ouvir as mesmas músicas e sempre eles ficam enfiando, porque lançam um disco a cada 2 anos. O Dee Snider do Twisted Sister tem uma frase ótima, ele fala, cara, por que você não lança mais disco novo? Eu falei, cara, porque se eu tocar música nova no show, é o momento do show que todo mundo vai pro bar comprar cerveja. Verdade. E é o que acontece. Agora, a gente tem você falou do Caetano, o Caetano nunca foi um cara avesso à novidade. Relevância ele tem. A questão é, o mercado digital criou coisas como, por exemplo, eu vou dar o exemplo dele porque eu fiquei impressionado quando eu vi a quantidade de discos no Spotify que ele tem. Que não são discos, são agrupamentos de músicas, porque o digital eu faço do jeito que eu quiser. O Luiz Caldas. A impressão que dá é que ele parece aqueles gurus de autoajuda, ele parece o Xalita, que a gente ficava explicando, como é que o cara consegue escrever 152 livros? Ele é o Xalita da música baiana, porque ele tem uns 100 discos,
Parece que ele faz um por mês. E o pior é que tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Porque é um baiano que grava tudo. Ele gravou Caçador de Mim, do Magrão. Ele fez discos instrumentais. O Carlini teve aqui e falou que tocou com ele num disco instrumental. Não, e é uma coisa incrível. O Luiz Caldas é um cara, um artista sensacional que ficou estigmatizado como o cara que criou a Xé Music. Exatamente. E ele mesmo se penitencia disso. Falou, pô, mas assim, o Luiz Caldas, para quem não sabe, o Luiz Caldas, ele lança discos, e cada um de um estilo. Então, por exemplo, num mês ele lança um disco de samba. Aí você vai ouvir o disco é legal. Aí depois, no mês seguinte, ele lança um disco de reggae. Aí você vai ouvir o disco é legal. O disco de heavy metal do Luiz Caldas é muito bom. Eu não sabia. É incrível isso. Mas o que acontece? O Luiz Caldas, ele tá numa missão. A missão dele é, cara, eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser, na hora que eu bem entender, eu vou lançar. Se você quiser consumir, tudo bem. Se você não quiser consumir também, dane-se. Mas que ele vai deixar um legado incrível, não tenha dúvida. E é respeitado, não só na Bahia. Eu fiquei do bobeira com o Carlini aqui, despejando elogios a ele, se orgulhando de ter tocado com ele. Outros guitarristas, André Cristóvão participou do disco. Foi um disco que ele fez ele convidou guitarristas para tocarem com ele. Aí você vê que tem luz no final do túnel. Quando você fala de consumo, eu entendo. Essa molecada, a gente estudava com livro. E estava o livro lá para ser consultado. O meu é devorador de livros. Mas foi um gosto e que não fui eu o responsável por isso. Mas não Você sabe que o teu filho com esse perfil, ele já é um ser humano especial. Porque qual é a idade dele? 17. Um garoto de 17 anos, hoje, que é ligado à cultura, e quando eu falo cultura, são todas as áreas, música, literatura, cinema, não sei o quê, ele já é uma exceção dentro de um mar de estupidez adolescente que a gente já tem. Então, parabéns. Qual é o nome do seu filho? Felipe. Felipe! Abraço aqui do Regis pra você. Boa, tá mandando bem. E quando o povo falava isso, essa resposta do público de só querer o mais do mesmo, eu vejo isso, como você sabe, eu sou produtor do 14 Bis, por exemplo, sim. A gente nem sonha em lançar nada de inédita, mas sim fazer outro projeto ao vivo. Vamos fazer o acústico, vai fazer outro. A gente está caminhando por uma reciclagem só de coisas antigas, porque tudo que está se fazendo hoje, e o funk faz muito isso, porque eu não sei se eu vou criar hater agora por causa disso. Para mim, funk é tudo igual. Esse funk brasileiro o funk aqui, brasileiro, que funk não tem nada a ver com o parliamento. E mesmo o funk brasileiro, ali nos anos 70, era uma coisa sensacional. Você tinha Gerson King Combo, você tinha Tim Maia. Esses caras faziam funk, não esse funk. Mas o que não você... fica tudo igual? Mas claro que fica tudo igual. Mas e você acha que o público está preocupado em ouvir música diferente? Então, e aí você vê que as pessoas só querem a mesma coisa. Exato, mas por quê? Porque a pessoa quer ficar embaixo daquele cobertor emocional quentinho. Ai, daqui eu não saio, tá tão quentinho, umas músicas bacanas. É isso. Então, o pensamento ele vai se acomodando de uma tal maneira, ele vai se reduzindo de uma tal forma, que ele vai chegar numa massa absolutamente inerte em termos de percepção do novo, do que está acontecendo. E aí entra aquilo que eu gosto de falar, eu sei que você não tem medo de entrar em assunto nenhum. Claro que não. Não é isso que acaba levando a gente a assistir o que a gente está assistindo, porque não é só a polarização política. Os caras acreditam em salvadores da pátria. Exatamente. Então, o mito de um lado, o cara que é... antipolítico. O antipolítico e o salvador, que é o Lula, o cara que entende o trabalhador. O cara vende a imagem de antipolítico, mas ele é tão político. Mas eu quero alguém que faça para mim as coisas, sim, que faça por mim. Eu não olho o político porque ele vai ser um bom gestor, mas eu vou cuidar da minha vida. Não, eu quero alguém que me salve. Eu quero alguém que administre o país. O novo pai. É o mesmo cara que pede que a música seja escolhida pelas redes. O eleitor, hoje, ele quer um novo pai. Ele quer um novo pai. O novo pai é um político. O público consumidor do streaming, não sei o que, blá, ele também, de uma certa forma, pensa nisso. Ele quer ser guiado. Porque você criar o seu próprio caminho dá muito trabalho. É mais fácil você obedecer e, segue por aqui, vai por ali. É mais fácil para esse povaréu burraldo seguir
alguém ou alguma coisa, do que parar e raciocinar e falar, pô, eu vou criar meu próprio caminho. Deu no que deu. Você acha que a internet, porque a gente fala muito do aspecto negativo, mas, por exemplo, você não seria tão conhecido e não teria tanto espaço se não fosse a internet. Se você fosse depender só de espaço para televisão, as pessoas não teriam acesso a tudo que você faz em relação à crítica musical, a mostrar coisas diferentes e tal. Quer dizer, esse lado bom não acaba sendo sufocado e, na verdade, a internet fez mais bem do que mal e a gente fica só colocando ponto negativo dela? Não, na verdade, a gente não pode colocar a culpa na ferramenta. Você não pode colocar a culpa na espada. Você tem que colocar a culpa em quem maneja a espada. É a mesma coisa, você vai martelar um prego na mesa com um martelo. Você erra, quebra o teu dedo, você vai botar a culpa no martelo? Não, você que manuseou errado. Então, a internet é, sem dúvida alguma, uma das maiores invenções da história da humanidade em termos intergalácticos. O que faz a diferença é a maneira como você usa. É óbvio que eu sou um cara, por exemplo, que profissionalmente me beneficiei muito da internet. E me beneficiei na internet, metendo pau na internet. Por quê? Mas eu meto o pau não na ferramenta. Eu critico as pessoas que usam uma ferramenta absurda de uma maneira fútil. E com isso nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo muito a participação do Regis Tadeu, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h para 1h, e uma ótima semana para você que você merece.